Boa noite a todos, prezada banca, tudo bem? Meu nome é Jax, eu sou estudante do curso de Engenharia Civil, né, do Centro Universitário de Excelência do ENIAC, tá? Venho hoje, através desse vídeo, apresentar o meu TCC. E só para fazer uma abertura, né, rapidinho sobre esse TCC, nesse atual momento, né, nessa atual circunstância que estamos vivendo mundialmente, né, uma forma global, com o Covid, com essa pandemia, com essa reclusão, com quarentena e tudo mais, então eu decidi escrever sobre a implementação, né, de home office em escritórios de projeto de engenharia. Por que isso, Jax? Porque foi uma coisa que veio, né, automaticamente pegou todo mundo de surpresa, né, primeiramente essa pandemia, né, essa doença, e segundo também que várias empresas não estavam preparadas ainda para isso, né, são empresas que ainda não trabalham com esse tipo de metodologia, com esse tipo de sistema, né? E principalmente as empresas de engenharia. Eu passei por algumas empresas de engenharia e tudo mais, e sei que nessas empresas ainda é muito adotada ainda aquela metodologia antiga, a metodologia do funcionário tem que estar lá, presente, colocar o dedinho dele lá da biometria lá às 8 da manhã, bater de novo lá às 18 e tudo mais, e aquela coisa toda. E não há credibilidade, ou até mesmo o interesse da empresa, ou estudos, por exemplo, que façam ou que demonstrem que o home office pode ser sim atrativo, né? Principalmente nesse nosso setor aí de engenharia e projetos, né? Então, o resumo do meu TCC é a ideia de implementar, né, o trabalho home office em escritórios de projetos de engenharia, principalmente diante desse atual cenário aí, apresentando inclusive economias e vantagens evidentes nesse tipo de metodologia, tá? Assim bem como o meu trabalho ele vai visar, né, mostrar toda a implementação e suporte a essa nova metodologia aí a um escritório de engenharia, tá? Quanto à introdução, né, a tradução livre do home office nada mais é, né, do que um escritório em casa, ou seja, onde o funcionário ele não precisa se locomover até uma estrutura fixa da empresa, e sim, ele da própria casa dele, através de um acesso remoto ou de qualquer outro lugar através de um acesso remoto, seja ele através de um VPN de um computador, seja ele através de um celular e tudo mais, que ele consiga elaborar, né, tanto as suas atribuições quanto realizar ali as suas tarefas ali diárias de uma forma normal, como se estivesse presencialmente lá na empresa, né, no escritório fixo ali da empresa ali. E dessa forma ele ainda consegue ainda performar e trazer os mesmos resultados aí ou até resultados melhores aí à empresa, né? E não deixando com essa questão de paralisação, de ficar parada por não saber como lidar, né, nesse atual momento, né? O home office já é uma metodologia implementada principalmente nos Estados Unidos aí desde 1970, né? E aqui pra gente, apesar de empresas multinacionais, né? Eu conheço, por exemplo, a própria Bayer, né? A própria além da Bayer, a Netflix, Facebook, por exemplo, já trabalham dessa forma aqui no Brasil, mas ainda, como eu disse, empresas de engenharia ainda têm ainda esse pré-julgamento que é algo ineficiente, que não é algo que vá trazer, né, seja saudável para aquele ambiente de trabalho ali. E ainda assim, os tomadores de decisões, sejam eles gestores, proprietários e tudo mais, né, essas pessoas estratégicas ainda querem adotar ainda aquela cultura antiga de o presencial é sempre melhor, né? E não se adequando às novas tecnologias que nós temos, tá? O objetivo, como eu falei, desse TCC é dar suporte, né, nos primeiros passos aí da implementação aí desse modelo, dessa nova metodologia aí de home office para escritório de engenharia, tá? Assim bem como nortear e sequenciar o que deve ser realizado aí passo a passo para a implementação aí bem sucedida, né, desse novo modelo, desse novo sistema, né, para a empresa trabalhar, né? E além disso, também apresentar
as vantagens, as desvantagens, né? Ou seja, os benefícios e malefícios aí dessa nova forma de trabalhar, né? A metodologia que eu utilizei, basicamente, ela foi exploratória, foi através de pesquisas realizadas aí, principalmente em países de primeiro mundo, como citei aqui, o próprio Estados Unidos, que já tem essa metodologia aí desde 1970 em várias empresas de vários segmentos, né? E a segunda questão foi com relação à interpretativa de textos e sites, tá? Onde eu fui buscar maiores informações, fui pesquisar sobre percentuais, sobre pesquisas realizadas, trazer dados históricos, trazer dados concretos, né, para o TCC, para ter também um embasamento também, né, não simplesmente ser um achismo ou até mesmo uma questão simplesmente pode ser que, talvez, ou enfim, e sim algo concreto, baseado em pesquisas, baseados em dados fatídicos, tá? E além disso, os resultados, por exemplo, que eu encontrei, né, durante essas pesquisas realizadas, lógico que há algumas desvantagens e tudo mais, mas quando coloquei na balança, digamos assim, as vantagens foram superiores, tá? Então, como vantagens, por exemplo, os resultados positivos, né, diríamos assim, nós temos, por exemplo, a percepção de economia. Essa economia ela pode ser até 30% por funcionário da empresa. Por que 30% por funcionário da empresa? A empresa ela vai economizar em energia, em bens consumíveis, ela vai economizar com o transporte do funcionário até ela vai economizar com mobiliário, com manutenção física e entre outras coisas. Então, a primeira questão, aí, o primeiro ponto positivo que nós temos é a economia gerada aí de até 30% por funcionário em casa, tá? Segunda questão, e aí foi uma questão até que me chamou muita atenção, é a questão da produtividade. Em algumas pesquisas também internacionais, inclusive pesquisas americanas, mostram que a produtividade do funcionário em casa ela pode aumentar de 10 até 20%. Por que de 10 até 20%? Quem é ali no ambiente ali de trabalho ali, no Office Space, por exemplo, no Open Space e tudo mais ali da empresa ali, nunca se distraiu com um amigo falando mais alto, com a pessoa ao lado falando ao telefone, com idas ao banheiro, com idas ao café, idas à impressora, levanta para falar ao celular, levanta para isso, levanta para aquilo, levanta para ir almoçar, anda para ir almoçar, volta para almoçar. E o que acontece? Isso se torna, né, um cotidiano, né, que querendo ou não vai tomando pequenas frações de tempo, e essas pequenas frações de tempo se tornam improdutivas. A partir do momento que o funcionário está em casa, ele está concentrado naquele laptop dele, ele está concentrado naquele celular dele. E a partir desse momento, e que ele tenha essa cultura desse novo momento, dessa nova tecnologia e até mesmo desse novo sistema, ele consegue produzir e render a empresa até 10 a 20% mais por ter menores distrações. Outra questão está ligada à sustentabilidade. A partir do momento que eu não me locomovo até a empresa, eu já economizo combustível, emissão de gases poluentes, eu já deixo de consumir, por exemplo, papéis de impressora, tintas de impressora, eu já deixo de consumir, né, materiais aí que são dissolvidos ou até mesmo jogados aí na própria natureza através dos nossos esgotos. E assim, sem falar que até mesmo, como eu falei, como eu preciso de menos móveis, aí nós já vamos voltar lá, por exemplo, e em desmatamento. Então é algo bem interessante e vantajoso para algumas empresas, tá? Além também da inclusão social. Qual empresa até hoje nunca viveu ou vivenciou aquela questão? Quero contratar o funcionário X porque ele é muito bom, ele é muito técnico e tem todas as atribuições da minha vaga, porém ele mora no Rio Grande do Sul e a minha empresa é em São Paulo.
Para eu trazer ele para São Paulo, eu tenho um custo de deslocamento, eu tenho um custo de moradia para esse funcionário e terei que reembolsá-lo e terei que pagar mais alto para que ele venha, né, para ser atrativo. E o que acontece com isso? A partir do momento do home office, esse funcionário vai conseguir fazer tudo o que ele já faz, ele vai conseguir trazer esses mesmos resultados. Como eu falei acima, ele vai conseguir até performar 10 a 20% mais e da própria casa dele. E com custo que ele não vai ter de deslocamento, por exemplo, para São Paulo. Então, essa também é uma questão de inclusão social. A sua empresa, independente de onde ela estiver, ela pode ter um funcionário também aonde ele estiver, né? Como consideração final, como eu falei, esse TCC ele visa trazer um suporte, um primeiro norte à implementação, tá? Assim como sequenciar essas bases para que sejam feitas aí pelos tomadores de decisão, até mesmo como também enraizar essa cultura dentro e treinar os seus colaboradores para que tenham essa organização também, porque isso é uma coisa muito importante, assim como nós, por exemplo, que estudamos pelo EAD, ou assim como nós, por exemplo, que estamos apresentando esse TCC agora. Nós temos que ter toda uma organização, todo um time, toda uma disciplina para conseguir realizar isso de forma com sucesso, né? Então, as considerações finais, esse trabalho ele visa, como eu falei, apresentar sequencialmente, apresentar as vantagens, apresentar as desvantagens e dar esse suporte a esses tomadores de decisão, tá? E como as fontes consultadas têm, eu consultei fontes aí de empresas até mesmo correlatas com engenharia, outras não correlatas, mas são empresas importantes como instituições como o Globo, instituições como Santander, instituições como Sebrae, dentre outras aí, como BRIC e até mesmo a Kedouk, tá bom? Então, eu escrevi tudo isso no meu banner e tenho isso muito mais bem descrito no meu TCC, né? Então, banca, eu agradeço pela oportunidade, né, da apresentação desse TCC e espero que com isso eu venha conseguir, né, de alguma forma auxiliar essas empresas aí nesse momento que nós estamos passando, tá bom? Muito obrigado e vamos implementar aí o home office aí, os escritórios aí de projetos e engenharia, tudo bem? Boa noite, banca.